Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Tarja Branca dessa terça-feira, falando sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Convidados conosco para debater esse tema tão importante, o psiquiatra Edésio Lira, o Silva, ele que é coordenador, vice-coordenador do CVV, Adriana Barros, e o cantor Santana. Santana, tem uma coisa para lhe falar. Fale. Essa música, Se a Veste Não, Sim. Sabia que ela é a música tema do nosso programa sem querer. Que maravilha. Sem querer. Os outros programas que recebemos cantores maravilhosos, um ou outro trouxe essa música. Que coisa boa. É. Essa música eu é acho a que ela trilha tem que ser sonora. decantada em todos os lares. Porque o próprio autor, Acioli, ele morreu muito moço, morreu com 50 anos, né? E ele mesmo não vivenciava o que dizia. Ele era muito agitado, porque ele tinha certeza que ia morrer cedo. E ele tinha que trabalhar e correr atrás, então ele não ficava nessa questão, mas disse: amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. E olha, foi sem querer mesmo, totalmente sem pretensão, porque a proposta do nosso programa é essa, é a tarja branca. É trazer a cura que cada um tem, sem aperreio, sem a vexame. Aí tem um ditado tibetano, desculpa, tem um ditado tibetano que diz o seguinte: se o problema tem solução, não precisa aperreio. Se não tem, aí é que não precisa mesmo. Não é? Verdade. Gente, deixa eu saudar todos os internautas, pessoas que nos acompanham agora ao vivo, aqui no nosso programa Tarja Branca. A Mauricéia Lopes, a Ana Cristina, o Davidson Luiz, o Ramon Ramos, a Leila Macedo, Morgana Santos, o Leonardo Valois, a Ana Cristina, enfim, muitas pessoas que nos acompanham, deixando o seu recado. Muito obrigada pelo seu carinho e a sua participação. Vai deixando também a sua pergunta, o seu recado, que a gente vai compartilhando e respondendo para você. Deixa eu direcionar agora a pergunta para você, Silva. Dentro desse trabalho tão bonito que o CVV realiza, qual é a gente sabe que é um trabalho voluntário, né? E eu gostaria de saber de você, enquanto vice-coordenador, qual é a maior premiação que vocês recebem no momento que vocês atendem aquela ligação, muitas vezes, de pessoas desesperadas e que vão atrás apenas de uma escuta? Né? E eu queria saber de você, a tua emoção enquanto voluntário dessa obra tão bonita, desse centro de tanto amor, né? A tua retribuição pessoal, vamos assim dizer, e também saber que você pode estar ajudando e ajuda, de fato, a vida daquela pessoa e de todas as outras que são direta e indiretamente ligadas a ela. Eu penso que nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Sim. Nesse campo especificamente do CVV, é com muita gratidão quando a gente recebe uma ligação de uma pessoa, depois de conversar, ela dizer que se sente melhor, muitas vezes até sorrir, né? E que diz para a gente que aquela ideia realmente se transformou, que ela conseguiu ver um horizonte, né, além, que ela conseguiu ver uma luz, uma solução, né, porque, como nós já dissemos em outras oportunidades, lá no CVV a gente conversa com as pessoas, a gente não dá a solução, porque elas mesmas têm. Então, ela busca em nós um amparo, um apoio, para que ela possa ser realmente o quem ela é, sem máscaras. E quando ela consegue perceber e se ouvir quem ela realmente é, ela consegue identificar a potencialidade que ela tem de resolver seus próprios problemas. E quando ela expressa isso para a gente, o agradecimento de que, de fato, olha, por hoje eu estou melhor, eu estou bem, eu vou dormir. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Eu acho que isso é o que mais impulsiona que a gente sempre esteja lá com o nosso objetivo ali firme e forte nesse processo. Coisa boa. Doutor Edésio. Simone, veja, é incrível, mas o grande passo que deve ser dado para prevenir o suicídio é falar. É a pessoa ter condições de escutar alguém, de ter alguém que escute, que seja solidário. E existem barreiras que impedem essa prevenção, a promoção da saúde. Entre elas está o preconceito, o estigma, a falta de informação. Por isso que a campanha do Setembro Amarelo é para informar, para estimular as pessoas a falarem, a serem mais sensíveis, né? Porque, por incrível que pareça, se a pessoa fala dentro dela, como disse Silva, vai começar a surgir outros pensamentos, alternativas, soluções. Porque quando a pessoa pensa em tirar a vida, ela está focada de maneira errada só no problema, ou então está com uma distorção na mente devido a uma doença, né? E junta com as circunstâncias, e ela se envolve naquela situação e perde a noção realmente de como sair.
E só o fato de ter alguém que escute já ajuda muito. Faz a diferença, Houve né, Adriana? um momento Santana. que alguns adolescentes da tribo Guarani, alguns índios, estavam cometendo suicídio. Crianças, adolescentes. E também tem aquela coisa assim, nós ocidentais, nós não temos preparação para a morte. Porque, para você ver como são as coisas, qual é o mais simples, o mais normal? É morrer ou nascer? Para você nascer, você precisa da anuência de 2 pessoas que vão praticar o ato. Aí depois pode engravidar ou não a fêmea. Depois tem 9 meses de percurso, que pode também ser interrompido para poder nascer. Para morrer, você morre sozinho. E é interessante, assim, a gente não fala na morte porque acha que, se não falar, ela não vem. É o tabu que a Adriana falou, tabu. né, Adriana? É um velho tabu, a gente não vamos falar não, Mas porque a Elizabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra norte-americana... adoro ela, viu? Ela é joia. A mulher, Ela diz- aquela fazer que nem Luiz Gonçalves, aquilo é o cão dos infernos. Ela diz uma coisa interessante. Ela fala que, do ponto de vista do nosso inconsciente, a gente não concebe a ideia de morte. Então, a gente acredita que tudo pode acontecer com o outro, conosco não. De forma que a gente sempre vai pensar na morte do outro, na nossa. Por isso que a gente tem dificuldade de falar sobre morte. Porque a morte caracteriza um grande tabu. Eu não sei se a gente, quando você trouxe a ideia do Jequié, sempre que a gente está falando sobre morte, sempre vai surgir uma piada, sempre vai surgir um riso, sempre vai surgir uma graça, que é uma forma do nosso inconsciente de lidar com isso. A Elizabeth dizia que ela fez uma analogia do olhar para o sol. Ela dizia que se a gente ficar olhando para o sol todo o tempo, o que é que aconteceria conosco? Iríamos ficar cegos. Assim é com a morte. Se a gente olhar para a morte o tempo inteiro, a gente não suporta. Por isso que a gente precisa, por isso que tantos memes surgem na internet. Isso. Quando existe a ideia de alguém famoso que morre, surge logo um meme rapidamente, que é a maneira de minimizar aquele impacto que realmente a morte nos traz. Porque a nossa cultura realmente não está preparada. Não, a nossa cultura... Você vê, o japonês... Desculpa, eu estou meio afônico. O japonês, o samurai, ele sai para cumprir uma missão. Se ele conseguir finalizar com sucesso a missão, tudo bem. Se ele falhar, ele pratica o harakiri. Né? Isso eu acho que hoje não mais. Até porque os samurais já terminaram, né? Não existe mais. Mas ele pegava a faca, botava de um lado na barriga e puxava para o outro lado, e alguém vinha com o sabre e cortava a cabeça. O harakiri, o velho harakiri. Era uma cultura do povo japonês há tempos. Assim como os kamikazes da Segunda Guerra, que entrava no avião já sabendo que ia morrer, mas jogava o avião em cima do navio norte-americano. Tem um filósofo nigeriano, Camus, que ele falava que filosofar realmente de maneira séria é pensar na morte. Mas eu queria lembrar o seguinte, que tem fatores de proteção, fatores protetivos contra o suicídio. Entre eles está a espiritualidade, independente da crença que a pessoa tenha. A pessoa professar uma fé, crer em Deus, já protege muito. A pessoa ter uma família, ter uma rede de amigos, né? Que possa compartilhar as alegrias e as tristezas, também ajuda muito. Então, tem fatores de risco também. Por exemplo, abuso de substâncias psicoativas, até o álcool. Tem trabalhos que dizem que até o fumo, o tabaco, o cigarro, aumenta o risco. Porque, como eu falei inicialmente, é uma série de fatores. Não é só um. Às vezes a imprensa noticia, morreu por conta, suicidou-se por conta disso. Não, quando a gente vai analisar, tem uma série de fatores, de circunstâncias, de traços de personalidade, fatores biológicos, fatores sociais e as enfermidades. Olha só, podemos então resumir, grosseiramente falando, que para aquelas pessoas que têm um potencial suicida, falem, não guardem para você. E para aquelas pessoas que possam começar a observar esses sinais, escutem, estejam atentos. Posso dizer isso ou estou falando alguma bobagem? E pode acrescentar para as famílias ficarem atentas, aquelas pessoas que já tentaram alguma vez, não é? Para aquelas pessoas que estão trazendo o seu comportamento pelo não dito. Porque no não dito a gente escuta muita coisa. Se você tiver realmente ouvidos para escutar o outro, para estar empático, como diz Edésio, para você estar presente com o outro, a gente vai escutar muito do não dito. Coisa boa.
Silva, como fazer para entrar em contato com o CVV? Há diversas formas de entrar em contato com o CVV. A mais comum é por telefone, 141, ou através do 3421-7311. Também tem acesso via chat, via VoIP, né, via Skype. Então, assim, hoje os jovens, né, têm uma tendência muito grande a buscar Tecnologia, essa né? tecnologia. O 341 o código de área 81. Não, pode ligar direto, 141 daqui. Sim, 141. E automaticamente já vai cair. Mas é desse outro. É o 3421-7311, é o fixo. É o DDD 81. Esse é o DDD 81. 81. Até 2020 vai ter, nós fizemos há pouco, em 2007, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, fez um convênio com o CVV, que até 2020 vai ter uma ligação gratuita, 188. Que bom. Já bom. está no Rio Grande do Sul, que tem o maior número de suicídio do país. Isso. Em segundo lugar, já começou hoje Santa Catarina, né? E até 2020 vai estar em todo o país. Né? Ô Silva, ou talvez postos. até no Rio Grande do Sul, um dado que me chama a atenção, talvez seja o lugar que mais se cataloga. Porque uma coisa que a gente tem dificuldade é catalogar aquelas tentativas de suicídio. É muito volátil catalogar isso. Então, de repente, Rio Grande do Sul é mais organizado nesse sentido, porque quando a gente vai ver as estatísticas do país, a gente vê que muitos lugares, do mundo de uma forma geral, existem lugares que nem sequer catalogam essas experiências. Agora eu soube, desculpe interromper, eu soube que um dos grandes índices de suicídio no Brasil são os estados do norte, Amapá, o Amapá. Por conta de um dos fatores é a música que eles cantam, né? O brega, aquele brega sem esperança, sem razão assim de viver e tal. O lado é uma das coisas emocional, que né? mais incentiva ao suicídio. O suicídio é um fenômeno complexo, mas, pegando o gancho que a Adriana falou, tem uma portaria ministerial que diz que é notificação compulsória. Uma tentativa de suicídio tem que ser comunicado à autoridade sanitária do município ou do estado, para que a pessoa seja acompanhada e tenha os devidos cuidados. Porque quando a pessoa tenta, é praticamente 60 e pouco % de possibilidade de ela tentar de novo. E dentro de 6 meses a 1 ano. Então, essa questão da prevenção é isso, tratar os transtornos. As pessoas que tentam têm um risco maior de tentar novamente e conseguir, e ser solidário, ouvir as pessoas. Ouvir e falar aquilo que angustia o nosso coração. Quero muito agradecer a presença de todos vocês nesse assunto tão complexo e, ao mesmo tempo, que precisa ser falado e debatido. Né? Deixar o tabu de lado e trazer problemáticas da nossa sociedade que podem atingir qualquer um de nós ou dos nossos entes queridos e amigos. Silva, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Agradeço a oportunidade e digo que registro que sempre existe seleção de voluntário. Quem tiver interesse pode ligar para 141, deixar seu nome e telefone, e assim que nós tivermos uma seleção, entre em contato para a gente aumentar esse quadro, né, e cada vez mais servir. Eu espero nunca ligar para você. Como voluntário, você pode se inscrever. Como voluntário. Muito boa a sua obrigado lembrança. Muito boa a sua lembrança. Doutor Edésio, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também, em nome da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria e da Brasileira, pela oportunidade de nós falarmos sobre um tema tão importante. Santana, o cantador, Sim. muito obrigada pelo seu sim ao Tarja Branca. Obrigado você pelo convite, é uma honra para mim estar aqui e debater assuntos de tão tamanha importância. É muito interessante isso para a gente. Adriana Barros, mais um programa. Mais um programa e fica a dica aí, bora pedir ajuda, gente. Não é vergonha sofrer, não. Todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por um sofrimento. Bora pedir ajuda. Eu sou de sofrer, quem não é? É verdade. Agradecer os nossos amigos, parceiros do programa Tarja Branca, a Tufi do EC, que veste a mim e a Adriana Barros. Mandar um abraço afetuoso para a Daniele Stefanello, que é nossa amiga e que também acredita no nosso programa, na nossa causa. Agradecer também ao Carlos Vasconcelos, o Pezão, Barraca do Pezão, lá na Avenida Boa Viagem. Boa demais. Agradecer também a Círculo Design, Ege Apolinário e a Top Eletrônica, o Fernando Ribeiro. Agradecer a você que esteve conosco e que vai compartilhar o nosso programa, convidando mais pessoas para participar também do nosso Tarja Branca. Muito obrigada e até o próximo programa. Vamos de música, Santana? Bora. Não sou profeta, nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara.
Um viajante na bolé do destino. Sou mais um fio da tesoura e da navalha. Levando a vida eu tiro o verso da cartola. Chora viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia. Não tem verso nem poesia que console o cantador. A natureza na fumaça se mistura. Morre a criatura e o planeta sente a dor. Petrúcio Amorim, dono do mundo. Aí ele, quando ele diz assim, morre a criatura e o planeta sente a dor, eu vou na poesia de Thomas Mann. Ele dizia, cada grão de areia que se desprende da Europa, ela fica menor. E cada ser humano que morre, o planeta sente e fica menor. O desespero no olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência, aumenta o crime e cresce a fome do poder. Foi com sede e bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Foi com sede e bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Legal. É Désio maravilhoso.